Em Isaías 43, 18 e 19, diz que não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. É linda essa versão da NVI. Esqueçam o que se foi. Esqueça tudo que você viveu no passado, que ainda parece que está muito latente na sua vida. As marcas, de repente, de um abuso, de um abandono, de uma traição. Isso são correntes que nos paralisam e nos impedem de nos caminharmos em direção ao propósito de Deus. Então, esqueça tudo aquilo que você viveu no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, presente. Ele está fazendo. Ela já está surgindo, ela já está sendo gerada, produzida. Vocês não a reconhecem? Vocês não conseguem ver Deus nos detalhes? É muito linda a formação de um bebê na nossa barriga, porque você vai vendo cada detalhe da formação, o agir de Deus. E é assim que Ele faz na sua história. É assim que Ele faz para o novo que Ele tem para você, que Ele faz com o novo que Ele tem para você. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Esse é o Deus que você serve. Um Deus que consegue preparar no deserto um caminho. No lugar de escassez, no lugar que não há produção, não há vida, Ele prepara o sobrenatural. A palavra de Deus diz que Ele prepara um banquete no meio do deserto. Olha que coisa interessante. Ele não te tira do deserto, mas Ele prepara um banquete para você lá, onde você está vivendo. Nesse deserto que você está passando. O que isso quer dizer? Que há refrigério, há escape, há refúgio, há a mão de Deus diante dessas lágrimas, que às vezes a vida, os acontecimentos faz a gente derramar. Mas há um escape de Deus. Há um banquete no meio dessa dor. E banquete significa alimento para renovar as nossas forças. Esse é o Deus que você serve. E quando eu estava ontem buscando uma direção, hoje buscando uma direção de Deus, Deus me leva para o livro de Abacuque, que eu amo essa palavra. Porque muitas vezes a gente está dentro da igreja, mas tem situações que a gente passa que a gente se encontra exatamente como Abacuque. Abacuque estava incrivelmente indignado com a iniquidade do povo. Abacuque 1. Abacuque 1 diz que o peso que viu o profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência. De repente você está gritando injustiça, dor, perda, traição, desespero, doença. E não salvarás. Por que razão me faz ver a iniquidade, ver a vexação? Por que a destruição e a violência estão diante de mim? Há também quem suscite a contenda e o litígio. Então ele gritou para Deus: até quando o Senhor não vai me escutar? E houve um momento da minha vida em que, e hoje eu lendo esse texto, nossa, o Espírito Santo começou a falar comigo. Porque quantas vezes a gente vai para a presença do Senhor e a gente fala isso? Será que o Senhor não está me vendo? Basta uma palavra e tudo pode mudar. Cadê o meu Deus? E ontem eu estava aqui no café de novos membros e estava no louvor e Deus falou assim ao meu coração. Eu primeiro estava agradecendo a Deus pela oportunidade de estar na casa do Senhor, podendo receber e podendo dar para Deus, podendo louvar. E
eu falei assim, Senhor, muito obrigada por eu estar aqui na sua casa. Porque as dificuldades são muitas, os dias ruins, eles chegam para todos nós. Vocês concordam? Não é verdade? Chega na vida do pastor também. E esse ano nós vivemos um momento muito difícil. E eu me vi exatamente como Abacuque. Até quando eu gritarei violência e eu falei para Deus, injustiça, calúnia, inverdade, mentira, e cadê o meu Deus? E ontem eu estava agradecendo a Deus por estar aqui na sua casa, diante de tudo que eu passei e que me deixou muito decepcionada com o ser humano. E eu falei, e Deus falou exatamente assim no meu coração. Eu contei isso pro Léo ontem, ele falou assim, você deveria falar isso. Ele falou assim, você estava querendo... Porque às vezes quando a gente passa uma situação que abala a gente quer sair do problema, não é verdade? Porque o problema nos faz enxergar a nossa dor ali, a injustiça. E eu falei assim, Senhor, eu me lembro que eu cheguei a falar para o Senhor que eu não queria mais fazer parte de nada disso. Eu queria ficar longe da igreja. E Deus falou assim, você queria sair por causa das pessoas, porque as pessoas foram injustas, porque as pessoas fizeram isso, aquilo com você, enquanto eu te coloquei aí dentro para cuidar de pessoas como essas. E Deus foi falando comigo, eu chorava. Então não fuja da onde você está, porque às vezes Deus quer trabalhar exatamente nesse ambiente que você está. E o primeiro momento eu queria fugir, porque eu não queria viver aquilo, coisas que eu não vivia no mundo. E Deus falou assim, é exatamente aí que eu quero trabalhar em você. Você não pode sair por causa de pessoas, porque eu te coloquei por causa de pessoas assim. Então não fuja da onde você está, se esse é o tempo que Deus, ou o lugar que Deus está usando para te preparar. E de repente, você vai vendo no capítulo 3, você vê um Abacuque que vem a consciência de um Deus que age de multiformas, e Abacuque começa a entender que ele não poderia se agarrar naquilo que ele estava vendo, mas naquilo que ele acreditava. E aí no capítulo 3, versículo 17 diz, porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E eu falei assim, Senhor, eu acho que Abacuque começou a falar isso para o Senhor chorando. Porque ontem eu falei isso para Deus, hoje eu falei isso para Deus chorando. Mas Senhor, eu não estou chorando porque dói ainda. Eu estou chorando de alegria. E eu tenho certeza que aqui Abacuque começou a falar isso para o Senhor com o entendimento do Espírito. E alegria tomou conta de Abacuque. Senhor, mesmo que não haja fruto, mesmo que não haja fruto, mesmo que não veja as flores, mesmo que os seus campos estejam devastados, encontre em você, ainda que haja morte, dor e escassez, encontre dentro de você um momento de louvor e adoração a Deus, porque era isso que Abacuque estava fazendo. Abacuque estava dizendo, mesmo que não haja frutos, mesmo que nada tenha mudado, mesmo que eu ainda esteja no deserto, encontre em você um lugar de louvor e adoração a Deus. Comece a buscar, a redescobrir a fé que faz você enxergar pela perspectiva de Deus. Porque o problema é que os nossos olhos nos traem, nos fazem olhar realmente que não há fruto. Nos fazem olhar realmente que, Senhor, está difícil, eu não estou te vendo. Porque eu quero realmente que dê flores e frutos, e que meus pastos estejam verdejantes. Mas confiar naquilo que você vê é fácil. Mas confiar em um Deus que ainda fala para você, permaneça do deserto, mas eu estou contigo.
falei isso para Deus hoje, chorando. E aí ele vai seguindo e fala assim: Jeová, o Senhor é minha força, e fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as muitas alturas. E aí você conhece uma serva? É como a corça. E esse animal, ele só não é mais rápido que a chita, mas ele consegue atingir uma altura, quando ele pula, quando ele salta, ele consegue chegar até 15 metros de altura. E é um dos pouquíssimos animais que conseguem fazer curvas, né, numa velocidade enorme. E eu falei: Senhor, eu entendi por que Abacuque pediu isso. Porque quando a gente está nas alturas, a gente consegue enxergar com os olhos do Senhor. A gente tira os nossos olhos do problema, e aí passa a sonhar os sonhos de Deus e enxergar com os olhos de Deus. E eu falei: Senhor, eu preciso ter os pés dessas corças, porque às vezes os campos ainda vão estar secos, mas o que tem que mudar somos nós. Às vezes Deus não mudou ainda o cenário da tua vida, porque Ele precisa mudar em você primeiro. Então peça força, porque foi o que eu senti Deus fazendo no momento de maior dor da minha vida. Eu senti o refrigério a cada manhã, e eu tive uma experiência com Deus que hoje me fez chegar até aqui e entender que eu não preciso ver, eu preciso crer. É preciso crer. Abacuque entendeu isso e ele falou: Senhor, tudo bem que nada mudou, mas eu vou continuar louvando o Deus da minha vida. Eu quero os meus pés como o da corça, das servas, porque eu quero sair da onde os meus olhos estão me enganando e olhar adiante e olhar com a sua perspectiva. Pule, salte mais alto. Você encontra força nele. Você sai do natural e começa a viver o espiritual. E é necessário você continuar a caminhada. É necessário todos nós continuarmos a caminhada. E tem uma passagem que eu amo, que é quando os leprosos encontram Jesus. E Jesus fala exatamente assim para eles. Mais ou menos assim. Ele pede para eles, os leprosos, irem em direção do... me fugiu o nome. Quem dá a palavra final, sacerdote. A palavra final para falar se eles estavam ainda com lepra ou não. E Jesus pega e fala: vai até o sacerdote. Só que Jesus ele não falou para aqueles homens: vocês estão curados. Olha que coisa interessante. Ele não falou para aqueles homens: vocês estão curados, vão até o sacerdote para ele liberar vocês para viver em sociedade, porque eles viviam fora da sociedade. Porque a lepra, as pessoas com lepra, elas não viviam na sociedade, eles viviam isolados. E Jesus fala assim: vá no caminho, vá até o sacerdote. E o interessante disso tudo é que muitas vezes é assim. A gente ouve a voz de Deus, a gente ouve Jesus falando: vai, filha, continua. Mas naquele primeiro momento, os leprosos, eles poderiam estar olhando para eles e ainda enxergando a lepra. Mas eles se agarraram em uma palavra. Qual a palavra que você tem se agarrado? Porque a cura vem, a restauração vem na caminhada. E os leprosos foram curados durante a caminhada. Porque eles creram naquela palavra. Eles creram naquilo que havia saído da boca de Jesus. Qual a palavra que você tem para a sua vida? Deus é fiel? Ele é fiel. Ele não muda, os seus planos não mudam. Ele vai fazer, Ele tem prazer de preparar algo novo para você, para o seu presente,
para o seu futuro. E nós precisamos ter a fé desses leprosos, em que no primeiro momento eles poderiam estar olhando para eles, mas espera aí, eu ainda estou com lepra, não vou sair daqui não. Eles apenas se agarraram naquela palavra, eles creram que eles seriam curados, eles foram curados. A palavra é o que a gente precisa entender que é o maior tesouro, a maior preciosidade que nós precisamos guardar no nosso coração. Porque quando a gente olha para a vida de alguns homens da Bíblia, e você olha para José, gente, José foi invejado pelos irmãos, José foi vendido como escravo, José, ele chegou num lugar, numa posição muito desfavorável. Você concorda comigo? Ele foi vendido, ele foi preso, ele chegou num lugar que era totalmente fora do seu ambiente, da sua família, mas ele já havia sido traído pelos seus próprios irmãos. E ele chega e vai ser escravo de Faraó. E ele, naquele lugar, ele escravo, ele debaixo de um governo. Você observa que, na verdade, José, ele não deixou de ser quem ele era. Ele poderia chegar lá e falar assim: ah, não, Senhor, eu não vou revelar sonho nenhum, porque olha o que fizeram comigo. Ele poderia estar carregando as marcas do seu passado. Quer saber de uma coisa? Eu não vou revelar sonho nenhum. Mas José permitiu ser instrumento de Deus num momento tão difícil da vida dele, num ambiente tão desfavorável e improdutivo aparentemente. Você concorda que a vida de José tinha mais perguntas do que respostas? Senhor, por quê? Fui enganado, fui injustiçado pelos meus irmãos, fui vendido como escravo, estou aqui nesse lugar. Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Tinham mais porquês do que respostas na vida de José. Mas não é o lugar que define você, é o que você carrega dentro de você. E sabe o que a Bíblia diz? Que tudo que ele... Você conhece a história de José? Se não conhece, você precisa ler em casa. E tudo que José fazia, Deus prosperava José, porque ele estava ali para representar um governo, independente daquele que estava acima dele no mundo natural. Ele entendia quem ele era, ele sabia qual era a sua identidade. O problema é que muitas vezes a gente se torna igual um camaleão. Nós somos influenciados pelo lugar que nós estamos, e aí a gente vai mudando de cor, vai mudando de temperamento, de atitudes, de acordo com o lugar que nós estamos. José não foi influenciado pelo lugar que ele estava ou pelas lutas que ele estava passando, mas José entendeu que aquele era o momento que ele precisava mais ainda se agarrar a Deus. E sabe o que ele fez? Ele exaltou o nome de Deus e Deus o levou a lugares grandes ali. José, ele foi escolhido por Faraó para ser o segundo homem daquele lugar, o segundo homem do Egito. As pessoas tinham que obedecer a José. A única autoridade acima de José era Faraó. Deus faz isso em lugares improváveis. Ele mostra para você o agir dele no sobrenatural. E eu fiquei pensando, gente, que homem. Ele até numa prisão, Deus honrou ele. O carcereiro confiou a José aquele lugar. É assim que Deus faz. No lugar que aparentemente parece ser vergonha, Deus vai te dar honra, Deus vai te honrar. Parecia ser um lugar muito favorável para o fim de José, mas era o começo de tudo que Deus queria fazer na vida dele. E se você ler, você não precisa abrir, eu vou ler para você em Gênesis 50. Gênesis 50, versículo 20, diz que vós bem, aqui ele já estava diante dos seus irmãos, vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como se vê nesse dia. Os irmãos tentaram contra ele. Pode ser que tenha um exército muito grande vindo contra você, mas Deus vai fazer isso se tornar para o bem. Deus é um Deus que transforma toda a situação na hora que Ele quer,
na forma que Ele quer. Aqui estava a resposta de tudo que José havia passado. Deus é um Deus de resposta, mas Ele vai responder como respondeu para José diante de todos, diante dos olhos que humilharam, que o escravizaram, que acreditaram que ele não era nada, mas ele era um escolhido. E quem pode agir contra o nosso Deus? Ninguém. Nem o ambiente que você vive, nem a situação que você está vivendo, nada pode agir contra o Deus da sua vida. Mas você entenda que José, ele era escravo naquele local, mas a mente dele não era escravizada. A mente dele estava livre em Deus. Ele se conectava com Deus, ele buscava em Deus a direção. E aqui é revelado que Deus que dava sabedoria. Tanto é que o próprio faraó, ele ficava impressionado com a sabedoria e toda a direção, todo o direcionamento de José, a ponto de entregar, como colocaram como segundo homem a governar aquele lugar. Esse é o Deus a qual você serve, que exalta você no lugar da humilhação, da dor, mas você precisa se agarrar a esse Deus. Você precisa se agarrar a uma palavra. José entendeu desde o início quem era o Deus da vida dele. Porque se ele não tivesse entendido isso, ele teria morrido naquela situação de escravidão, como muitos outros. Deus, ele tem uma forma muito específica para agir na vida de cada um de nós. Porque ele te olha, ele quando passa os olhos para você, ele vê o quanto você é especial e você não é igual ao outro irmão. Você tem debilidades, você tem necessidades diferentes do seu irmão. É por isso que descubra qual é a sua história. Essa foi a história de José. E você acha que foi fácil José viver tudo isso que ele viveu? Hoje a gente consegue olhar o final, mas eu imagino que nem José imaginou que esse seria o seu final. A questão é que a gente olha apenas para a trajetória, mas não para o final que Deus já tem preparado para a gente. E esse final você não precisa ver, você apenas basta crer. Quando você olha para a vida de Pedro era um pescador, um mini empresário, um homem que fornecia peixe para sua família, para famílias, para sua região. E naquele momento que Jesus encontra Pedro e faz um milagre no seu barco, multiplicando os peixes, aquilo dali era o lugar de segurança de Pedro. Pode ser que alguns dias a pesca não tenha sido boa, mas era lugar de segurança, era o seu ofício. Ele se dedicava naquilo dali. Ele servia aquela região ou regiões ao redor com aquilo que era a sua segurança. E Jesus encontra com ele, e Pedro, diante desse milagre de Jesus, ele fica pasmo, ele fica impressionado. E eles começam a seguir. Pedro segue Jesus. Quero falar especificamente de Pedro. Pedro segue Jesus. Pedro largou aquilo que era a sua segurança, aquilo que era o seu sustento, aquilo que era a sua confiança, para seguir Jesus. Às vezes as coisas não estão acontecendo porque a gente precisa largar coisas que são nossa confiança e a gente acreditar em Deus. A gente depositar toda a nossa confiança em Deus. Deus não estou falando para você largar o seu trabalho, mas nesse caso, a Bíblia, o que o Espírito me revelou é que isso era a segurança. Isso era a habilidade de Pedro. É o que ele fazia com segurança. Ele trazia sustento para sua casa, ele trazia sustento para outros pescadores. O que você precisa largar de verdade que tenha ocupado o lugar de Deus na sua vida? Em outras palavras, era assim: Pedro, larga tudo. Você está encantado com isso que eu fiz com você? Mas você não está entendendo o que eu quero fazer com você. Eu quero te levar para outro nível. Pedro, olha só. Saia do natural. Venha viver o sobrenatural. O que eu tenho para você é o seguinte, Pedro. Não são umas coisas rasas.
São coisas espirituais. São coisas que hoje você não vai entender, mas lá na frente, Pedro, você vai entender. Porque você vai pregar para uma multidão e uma multidão vai se converter, Pedro. Você, iletrado, que só serve, que só tem segurança nisso aqui que você está fazendo, eu vou te levar para o mundo. E gerações vão ouvir falar de você. Você vai ser referência para gerações, Pedro. Pedro, saia do natural, confie em mim. O que hoje é sua segurança, Pedro? Larga aquilo que é sua segurança no natural e venha viver o sobrenatural comigo. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. E eu de verdade, eu falei isso para Deus: Senhor, eu quero mais. Quem limita somos nós, porque Ele é um Deus do sobrenatural, Ele é um Deus que não tem limite. Mas nós limitamos o agir de Deus na nossa vida. A gente fica podando, a gente fica falando: não, Senhor, aqui não. Aqui não precisa mexer. Mas às vezes é nessa área que Deus quer mexer na sua vida. Tirar o seu chão. Porque você não precisa estar no chão para viver milagre. Você pode estar saltando como a corça para viver o sobrenatural. Você pode estar saltando como a corça para ver com os meus olhos, Pedro. Pedro, você ainda não está entendendo o que você vai fazer no meu nome, pelo meu nome. Você é a igreja que Pedro chama, que Jesus chama, como Pedro, como chamou Pedro e os discípulos para segui-lo. Pedro se agarrou em uma palavra e ele seguiu Jesus. Foi fácil? Vocês conhecem a história, não foi fácil. Teve perseguição, teve medo, teve aflição. Mas quando a gente tem Deus do nosso lado, a vitória é certa. Pode parecer loucura as coisas que Deus tem falado para você, os sonhos de Deus, mas sonhar os sonhos de Deus é viver coisas grandes. E isso é loucura para o mundo. Você acha que Noé era visto como homem normal? Vamos lá. Deus chega para ele e manda construir uma arca. Não foi uma casa. Noé, constrói uma casa um pouco diferente. Não foi isso. Foi algo que deve ter escandalizado aquele lugar. Mandou construir uma arca. Eu imagino que as pessoas devem falar assim: isso aí tá louco. E você acha que a construção dessa arca foi meses, como numa casa? Ou anos? Ou uns 2, 3 anos? Ele demorou mais ou menos uns 100 anos para construir essa arca. A voz de Deus estava muito mais latente no coração de Noé do que os murmúrios, do que as vozes do mundo. Entenda, olha a fé desse homem. Olha a convicção de que Deus estava com ele, que aquilo ali estava ardendo no coração dele. Eu fico imaginando como as pessoas riam de Noé. Noé, tá, você tem que construir uma arca. Você não vai desistir disso não, você está há anos fazendo isso. Só que você entenda que quando você lê a palavra, você vê que Deus não pede apenas para Noé construir uma arca. Deus, Ele dá as coordenadas, Ele dá as medidas, Ele dá as estratégias. Ele fala exatamente como Ele queria a arca. Então, não é o que você faz para Deus, mas como você faz para Deus, que vai fazer toda a diferença. Porque Noé poderia ter falado: tá, Senhor, eu construí uma arca. Não ficou exatamente como você me pediu. Ela é menorzinha, as medidas vieram da minha cabeça, tá? Não é isso que agrada a Deus. É você fazer exatamente da forma que Deus está falando no teu coração. Porque se Noé não tivesse feito exatamente como Deus pediu, aquela arca que aparentemente era motivo de riso, de chacota, foi o que trouxe vida para Noé e para toda a sua família. Então não fique medo, não tenha medo de viver os sonhos de Deus, porque para o mundo realmente é loucura. Mas os sonhos de Deus são grandes. E seja louco para viver esses sonhos. Seja louco para fazer parte dos propósitos de Deus, porque isso é o que vai te trazer vida. Isso é o que vai te manter vivo na caminhada. Eu estou fechando a minha palavra. Já acabou meu tempo? É lindo essa passagem. Faça para Deus aquilo que Ele colocou no teu coração, mesmo que você ache que, Senhor, não, aí é demais.
Senhor, minha família vai achar que eu sou louca. Não tem problema. Seja louco para viver os sonhos de Deus. Seja louco, porque isso vai fazer sentido na tua vida. Você não acha que a família de Pedro não chamou de louco? Você vai largar tudo? Você vai viver de quê, Pedro? Não, peraí. Você está entendendo o que você está fazendo? Você é um mini empresário, você faz muito bem. Você tem habilidades para fazer isso. Ele entendeu aquilo que ia trazer vida e sentido para ele. As coisas de Deus é que nos mantém de pé, é que nos fortalece, é que nos traz vida. Então por isso que trabalhar para Deus, para muitos aí fora, é loucura, mas para a gente é uma grande oportunidade de sermos escolhidos para um propósito tão grande e magnífico. Quando Jesus foi tentado no deserto, estou fechando a minha palavra, e a gente estava até conversando sobre isso. Olha que interessante. Satanás chega para ele e fala assim: se tu és filho de Deus, transforma esses pães em pedra. Se tu és. Satanás sabia que ele era filho de Deus. Mas a questão é, se você não sabe quem é filho, nada muda. Nada muda. Quem precisa saber quem é filho é você. Porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Filho sabe quem é seu pai. E sabe que ele está muito perto. Em todo momento da vida dele. Pode ser que seu filho pequeno esteja brincando ali na varanda, mas os seus olhos não saem dali. Com Deus é assim. Pode ser que ele não esteja perto de você, mas os olhos dele estão totalmente voltados para você. E quando você entende a força e o poder que tem seu pai, eu acho que você não está entendendo, inimigo da minha alma. Isso aqui é passageiro, porque o Deus da minha vida, no momento certo, vai trazer, vai providenciar o meu sustento. Porque a palavra de Deus diz: será que vocês não veem o que eu tenho preparado para você? Já está tudo sendo preparado, mas é no momento certo que Deus vai apresentar. E a palavra está em Lucas 4, continua seguindo, dizendo assim: Jesus fala: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que te mantém vivo não é o que a terra pode dar, não é o que alimenta a tua carne, mas o que te mantém vivo é a palavra, a promessa, aquilo que tem sustentado o teu espírito, fortalecido a tua alma. Porque quando o pão faltar, Ele está muito presente na sua vida. A palavra dele continua ecoando dentro de você e fazendo você levantar a cada manhã com a esperança de que o Deus da sua vida não falhou. Era esse o canto de Abacuque. Era esse o louvor de Abacuque. O Senhor é o Deus da minha vida. E mesmo que tudo esteja ao contrário, eu ainda o louvarei e exaltarei o Deus da minha vida. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. É isso aqui que você precisa entender, que é a promessa de Deus para a sua vida. É isso que vai fazer você resistir ao dia mal. É isso que você vai fazer quando a injustiça bater na sua porta. É o Deus da tua vida, que você vai entender que está com você. Você vê que em Lucas 3, a gente consegue ver no capítulo anterior o batismo de Jesus. E quando Jesus é batizado, vem uma voz, brada uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu comprazo. Você é o filho amado de Deus. E é essa voz que você tem que se agarrar. Porque quando chegar o deserto, chegar um momento difícil, você vai entender que não só de pão viverá o homem. Essa escassez não veio para a morte, porque o que me faz viver é a palavra que sai da boca de Deus. E qual foi a palavra? Este é o meu filho amado, na qual eu tenho prazer. Deus tem prazer em te abençoar. Deus tem prazer em transformar a tua vida. Mas basta confiar, acreditar na promessa, como todos esses homens que nós falamos aqui e conseguimos
entender o porquê que eles perseveraram. Porque eles acreditaram na palavra. Eles acreditaram na voz que ecoava no coração deles. Eles acreditavam que não importavam o que eles estavam vivendo ou o que os outros falavam a teu respeito. Importava aquilo que eles acreditavam que eles eram. Filhos de Deus. E isso precisa estar marcado dentro de você. Isso precisa fazer parte da sua vida. Fique de pé, igreja. Fique de pé. A igreja está aí? Vou falar igual o pastor. A igreja está aí? Porque a igreja fica... Estão recebendo? Amém. Então vamos louvar o Senhor. Vamos louvar o Senhor. O louvor está subindo. Esses homens da Bíblia, eles só ficaram firmes na caminhada porque eles conheciam, eles tiveram experiências com Deus. Eles tiveram um Deus de perto. Então, o que nós queremos apresentar, o que eu trouxe para vocês aqui, é a palavra de Deus. De um Deus que está muito perto de nós. Mas é um Deus que não basta você ouvir falar, porque isso não vai fazer você sobreviver no dia difícil. Isso não vai fazer você viver o sobrenatural. O que vai fazer é quando você conhece o Deus do milagre, o Deus da bênção, o Deus do poder, da transformação, o Deus que tem misericórdia da sua vida. É esse Deus que nós queremos apresentar a você todos os cultos.